Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa o que vocês quiserem. Pessoal, aula, que número é? 5, né? 5, acho, de processo do trabalho. Foi 4, aula 5, a gente está dando continuidade a despesas processuais. Hoje a gente vai falar de honorários advocatícios. Importante, né? Essa é bem importante. Dinheirinho aí para quem já tá doido para sair da faculdade, que já tá estudando aí para OAB e tal. Importante saber, gente. Tem que saber cobrar, vamos? Tem que saber cobrar, porque senão aí nessa época de crise o bicho tá pegando. Então, o que é que eu devo fazer? Seja honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Antes de tudo, desculpe pela roupa. Eu não aguentei não. É um calor da peste aqui em casa. Você hoje vai de polo. Hoje vai de polo. Eu prometo só não gravar de camiseta, depende do calor, que se não vento, vai ser de camiseta. Tá? Um bonezinho, um negócio. Vamos lá, honorários advocatícios. Primeiro, disposição legal. Onde é que estão, né, os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho? Artigo 791-A da CLT. Tá? Artigo 791-A da CLT. E que tipo de honorários são esses, Tiago? Primeiro, existem alguns tipos de honorários advocatícios. Tá? Os honorários são o gasto que você vai ter com o profissional. Até então, ou seja, até antes da reforma trabalhista, eu não tinha possibilidade de cobrança de honorários na Justiça do Trabalho. Então, até antes da reforma, eu não tinha essa possibilidade de cobrança de honorários, ou seja, os honorários sucumbenciais, honorários advocatícios sucumbenciais. Existiam os contratuais e os assistenciais, mas os sucumbenciais não existiam. Então, vamos diferenciar cada um deles antes, para a gente já ficar logo sabendo que tipo de honorários eu vou falar. Primeiro deles, os honorários advocatícios contratuais. Os honorários advocatícios contratuais são de natureza civil, tá? São honorários em que você, empregado, faz um contrato com o empregador, você autor, né, o réu, o que for, uma parte vai, procura um advogado e vai lá, assina um contratozinho, assina a procuração, né, ele dá poderes de representação, sejam gerais ou especiais, e lá no finalzinho da procuração ou em instrumento anexo vai ter os contratos de honorários. Contrato que você faz entre um acordo, você e o advogado. Por fora, nada tem a ver com a justiça do trabalho. Tá? Nada tem a ver. Esse tipo de contrato você faz lá por fora com o empregador. Então, por exemplo, vamos fazer agora um contrato e lá tá lá dizendo, olha, eu vou pelos meus serviços, vou fazer um contrato. Geralmente os contratos de honorários na Justiça do Trabalho são de risco, ou seja, ele coloca lá 30% se conseguir sagrar vencedor sobre o valor bruto que o reclamante, o que o reclamado recebeu, pagar, qualquer coisa desse sentido. Então é um contratozinho. Esses são os tipos de honorários advocatícios contratuais. A cobrança dele vai pertencer à Justiça Comum, à competência da Justiça Comum. A gente já viu isso, né? Não é competência da Justiça do Trabalho, a competência vai ser de lá da Justiça Comum, para cobrar os honorários advocatícios contratuais. Outros tipos de honorários que a gente tem são os honorários advocatícios, honorários advocatícios assistenciais. Que tipo de honorários são esses? Vejam, a Justiça do Trabalho, ela não tem, como vocês já sabem, uma defensoria pública. A assistência jurídica da Justiça do Trabalho fica a cargo dos sindicatos. Então, gente, se uma pessoa tem direito a beneficiário da justiça gratuita, o empregado, o empregador, já é beneficiário, ou seja, não tem condições de arcar, né, com as despesas do processo, e procura um sindicato que lhe forneça assistência judiciária, acaso essa pessoa se sagre vencedora na demanda, o juiz, além da condenação, ele vai, além do valor, né, da condenação, ele vai condenar a parte contrária, né, que foi a perdedora, em honorários assistenciais, né, no valor máximo de 15%. Então vai pagar o quê? Isso é para o sindicato. Isso vai para o sindicato da categoria da pessoa, porque foi ele que forneceu aquela assistência que a defensoria, se tivesse defensoria pública do trabalho, deveria fornecer. Então a competência é do sindicato para fornecer essa assistência judiciária. Então ele vai fornecer, tá? Ele vai fornecer essa assistência ao empregado e, portanto, ao empregador, e se sagrar vencedor, a parte perdedora vai pagar honorários assistenciais. Entenderam? Então tá lá na lei na lei 1050/60, que é a lei que trata sobre assistência jurídica. E na lei também você vai ter o plano de aula, eu coloquei no plano essa lei que trata sobre isso. Então no valor de 15%. E a gente tem também os honorários advocatícios sucumbenciais, tá? A gente tem também os honorários advocatícios sucumbenciais. Que honorários são esses que agora a Justiça do Trabalho tem?
Até então eu não tinha, desculpa, eu vou estar limpando aqui um pouco o rosto, mas é porque, não vou editar o vídeo não, porque dá trabalho demais. Veja, a Justiça do Trabalho até então não tinha esses honorários até a reforma trabalhista. Ou seja, se eu procurasse um advogado e fosse ganhador na ação ou fosse perdedor, não tinha honorários, não saía honorários. Eu pagasse por fora lá no contrato ou assistencial se eu procurasse sindicato. A partir de 2017, em novembro de 2017, a gente teve a inclusão desse tipo de honorários na Justiça do Trabalho. Então são honorários advocatícios sucumbenciais. É pela sucumbência, quem perde, paga. Professor, e a ideia mesmo das custas, gente, sucumbência, ou seja, você provocou o judiciário indevidamente, você fez com que a outra parte provocasse o judiciário quando você poderia resolver sem o poder judiciário. Então aí, se você perde a ação, seja total ou parcial, você vai pagar os honorários sucumbenciais. É claro que aqui a gente vai ter uma diferença em relação às custas. Por quê? Porque enquanto as custas lá só paga quem perdeu, mesmo que perder proporcional, aqui eu pago até de forma parcial. Então, se eu entro com ação e ocorre a chamada sucumbência recíproca, que é o quê? Que é quando os dois perdem e ganham ao mesmo tempo. Então, se ocorre essa sucumbência recíproca, quando perde e ganha, cada um vai pagar os seus honorários, né? Os seus honorários advocatícios, cada um vai ser condenado a pagar os honorários advocatícios na medida da sua sucumbência. Cada um aí vai ter, né, condenação dos honorários advocatícios à medida da sua sucumbência. Professor, mas e se a parte não ganhar nada na ação? Se a parte for perdedora da ação, ou seja, eu sou o empregado, o autor, dei entrada na minha ação, e tudo que eu pedi, né, eu perdi. E aí, eu vou ter que pagar os honorários à outra parte? Mesmo eu sendo beneficiário da justiça gratuita? Vai. A forma de exigir é que fica suspensa. Porque o advogado da outra parte, ele pode, né, até durante 2 anos, desde que ele comprove que você teve uma melhora na sua condição, ou seja, que você deixou de ser beneficiário da justiça gratuita, desde que ele prove, ele pode lhe cobrar. Ou se você ganhar uma parte, por exemplo, eu entrei com ação, tá? Eu entrei com ação e pedi 100 mil, mas eu ganhei 20 e perdi, deixei de ganhar 80. Então eu vou pagar honorários advocatícios em cima dos 80. Tá? Ou, desculpa, sucumbenciais em cima do que eu deixei de ganhar. Tá? Do que eu deixei de ganhar, eu vou pagar. E vou pagar porque eu ganhei 20 mil e vai descontar dos 20 mil os honorários advocatícios. Vai descontar dos 20 mil. Seja nesse ou em outro processo que eu tenha ali na Justiça do Trabalho. Se o advogado sabe que tem outro processo que você ganhou dinheiro, ou seja, perdeu tudo em um processo, mas no outro processo você ganhou dinheirão, você vai ter descontado nesse outro processo. Infelizmente. Tá? Então, de se saber, é bom que se estude sobre isso. E quais são os valores, Tiago? Bom, aqui no caput do artigo 791, a gente vê que eles podem ser fixados entre 5% e 15% sobre o valor resultado na sentença. Tá? Então, de 5% e 15% do proveito econômico ou não, tal, de que seja possível. E quem vai fixar isso? O magistrado. O magistrado ele vai ter que observar o grau de zelo, o lugar que foi ocorrida a prestação de serviço, deslocamentos, a natureza da causa, a importância, às vezes tem uma natureza importante, tem uma natureza econômica importante, né? Às vezes o trabalho é realizado pelo advogado, então tudo isso ele vai colocar para fixar. Então de 5 a 15 é a variação, tá? De 5 a 15. Lembrando que esses nada tem a ver com aqueles contratos lá que vocês fizeram com o advogado. Ou seja, o advogado pode ganhar 2 vezes. Ele pode ganhar aquele contrato que ele fez com você por fora, civil, e da Justiça do Trabalho ele pode ganhar sucumbência. Paciência, agora é assim. Sempre foi assim no civil, agora está sendo no trabalho, dessa forma. Se é ou não vou entrar nessa seara, tá, gente, de criticar. Se é devido ou não, se é bom ou não. Não vou entrar nessa seara para criticar, tá? Então o magistrado é que ele vai ali fixar esse honorário advocatício e a gente vai ter a incidência da sucumbência recíproca. Tá? A gente vai ter a incidência da sucumbência recíproca. Então vamos imaginar o seguinte, uma causa. Eu dei entrada numa ação pedindo pagamento de hora extra. Coloquei como valor da causa, porque já disse, né? Toda causa tem que ter um valor, né? Então mesmo que seja arbitrado ou sugerido, mas ele tem que vir. Coloquei como valor da causa 100 mil reais. Botei 100 mil. Não consegui provar todas as horas extras que eu pedi. Eu coloquei lá como 100 mil, mas não consegui provar todas as horas extras. Certo?
Eu consegui provar só algumas horas extras e tal, aquela situação, e o magistrado colocou como condenação 20 mil reais. Colocou como condenação 20 mil reais. E aí teve sucumbência. E aí teve a sucumbência, né? Para as duas partes. É o caso de sucumbência recíproca. Meu pedido foi parcialmente atendido. Ou seja, a demanda, a sentença foi procedente em parte. Eu ganhei 20 mil. Deixei de ganhar 80. Aí o juiz, ele fixa os honorários em 10%. Os honorários sucumbenciais. Ele fundamenta e fixa os honorários sucumbenciais em 10%. Então, como está na parte dispositiva da sentença, inclusive esse valor pode ser questionado, né, na esfera recursal. Mas ele fixa em 10%. E o que é que vai ocorrer, Tiago? Eu ganhei 20. Meu advogado da outra parte vai ganhar 2 mil reais, que é 10% de 20. E eu vou pagar ao advogado da outra parte 8 mil reais. Eu vou pagar ao advogado da outra parte 8 mil reais. Por quê? Porque eu deixei de ganhar 80, ou seja, a parte lá, ela sucumbiu em 20, mas eu sucumbi em 80. Entenderam? Então é a sucumbência recíproca, aí eu vou pagar 8 mil. Então, na verdade, né, vamos fazer uma conta rápida aí. Meu advogado ganhou 2, não sou eu, vai para o meu advogado. O advogado da outra parte ganha 8 e eu, ao invés de ganhar 20, ganhei 12. Só que desses 12, eu ainda vou ter que pagar os honorários contratuais que eu fiz com o meu advogado, que geralmente eles fazem aí de 30% sobre o valor bruto. Então, desses 12, eu ainda vou ter que pagar 30% de 20, que é o valor que eu ganhei bruto, que dá 6 mil. Então, eu não levo 12 para casa. Eu levo 6. E meu advogado leva quanto? 2 mais 6? 8 mil. E meu advogado leva 8 mil. O advogado da outra parte ganhou 8 mil por conta dos 10% da sucumbência. Meu advogado vai ganhar 8 mil, que é 2 mil da sucumbência, mais 30% dos honorários advocatícios contratuais. E eu vou para casa com 6 mil. Se não tiver, né, nenhum valor a ser recolhido a título fiscal e previdenciário. Se não tiver nenhum valor aí, provavelmente deve ter um valor que vai incidir também, vai descontar aí, né, para a previdência, que vai ser sobre 20 mil, né, previdência, né, o imposto de renda e tal. Então é capaz de levar até bem menos. Só para vocês terem uma ideia sobre esses honorários advocatícios, tá, gente? E eles são executados aonde? Na própria Justiça do Trabalho. Os honorários advocatícios sucumbenciais, eles vão ser executados na própria Justiça do Trabalho, tá? Então eles são executados na própria Justiça do Trabalho. E aqui o parágrafo 4º, gente, o parágrafo 4º, ele faz a menção a isso, certo? Ele faz menção a isso. E ele fala do beneficiário da justiça gratuita, quando diz que ele, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, tem que pagar honorários. Eles ficam com a exigibilidade suspensa. Mas se ele recebeu o valor no processo, ou se ele recebeu o valor em outro processo, como eu acabei de dar um exemplo aqui, ele vai pagar honorários, não tem para onde correr. Ele vai pagar honorários advocatícios sucumbenciais. Tá? Salvo se ele for beneficiário e não mudar e não ganhar nada, que aí, né, o advogado da outra parte vai ficar esse prazo aí esperando de 2 anos. Professor, e se nesse prazo de 2 anos o advogado da outra parte não conseguir comprovar que a minha situação mudou, que o empregado, o parte sucumbente, ou que o empregador, o parte sucumbente, não teve uma alteração na situação financeira, econômica, aí o processo vai ser extinto. Ou seja, o processo de cobrança, né, de execução de cobrança dos honorários advocatícios vai ser extinto. E a cobrança vai ser aonde? Na Justiça do Trabalho. Lembrem, cobrança dos honorários advocatícios contratuais é na Justiça Comum. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais vai ser na Justiça do Trabalho. Beleza? Vou aproveitar esse resto do tempinho para falar de outras despesas do processo. A gente também tem a questão dos emolumentos. Emolumentos é quando você paga por um serviço que você solicita ao Poder Judiciário. Algumas taxas que você vai pagar por certidões e tal, não sei o que, são chamados emolumentos. Né? Diligências que você solicita do oficial de justiça e tal. Aí o artigo 789, ele tem lá dizendo, 789b, tem lá todos os emolumentos pagos na Justiça do Trabalho. São despesas também do processo. A gente também tem o depósito recursal, que alguns consideram como despesa, outros como garantia processual. Antes da reforma, eu dava essa aula dizendo que o depósito recursal, ele tem a natureza de garantia. Porque de fato ele tem natureza de garantia, né? Ele é para garantir o processo. O depósito recursal é para garantir o processo, para garantir a efetividade do processo. Ou seja, eu deposito o valor da condenação, ou o limite do depósito recursal, e vou, né,
garantir aí uma futura condenação. Já estava garantida ali, por quê? Por conta da condenação trabalhista, ela tem natureza alimentar. Tá? Então, ele tem uma natureza alimentar, portanto, seria aí, né, uma espécie de garantia. Daria aí uma espécie de garantia. E eu também tenho como despesa, então o depósito ecussal, ele vai ser feito, artigo 899, a gente vai estudar melhor ele quando for estudar lá em recursos. Tá? Então ele paga um valor, lembrando que depois da reforma, os beneficiários da justiça gratuita, eles não pagam mais o depósito ecussal. Então eles podem recorrer sem precisar pagar nem o depósito nem as custas. E também os entes públicos, eles também estão dispensados do pagamento, tanto das custas como do depósito ecussal. Tá? Mas eles têm direito a honorários advocatícios e pagam também na sucumbência. Agora, as despesas processuais como depósito ecussal ou custas, os entes públicos eles também não pagam. Eu vou falar isso quando for falar de dispensa aí, isenção de custas, certo? Então, os beneficiários da justiça gratuita não pagam e as micro e pequenas empresas, elas se depositam metade do valor do depósito. Tá? Foi uma concessão que a gente tem, uma mudança que a gente teve aí com a reforma do trabalho. Outra despesa que a gente tem no processo de trabalho são os honorários periciais. São os custos com o perito que a gente vai ter, tá? Que é a parte sucumbente na perícia, no objeto da perícia. Então, quem paga os honorários do perito? O juiz, quando ele não sabe de determinado assunto, que o juiz não tem que saber tudo, ele pode solicitar, né, que venha ao processo um perito, pode nomear um perito, uma pessoa técnica, que vai elaborar um laudo pericial. A gente vai estudar isso lá em provas. Né? Mas o perito, ele que vai elaborar um laudo pericial, ele tem que ser remunerado, portanto, já que é uma atividade, né, de natureza remuneratória. Então, quem é que vai pagar esse honorários aí do perito? Quem vai pagar os honorários do perito é quem for sucumbente no objeto da perícia. Não é quem sucumbiu na ação, não. É quem sucumbiu no objeto da perícia. Não entendi, Tiago. Como assim sucumbiu no objeto da perícia? Gente, é quem solicitou a perícia, ou seja, pediu perícia, pediu o fato e precisava provar ali. Por exemplo, eu entrei com ação contra o meu empregador pedindo adicional de insalubridade. O laudo pericial me foi desfavorável. Eu ganhei outras coisas, mas o adicional de insalubridade foi improcedente. Então eu sucumbi no objeto da perícia. Aí eu vou pagar os honorários periciais. Eu posso pagar, ganha, não, mas vou pagar os honorários sucumbenciais. E hoje, até quem é beneficiário da justiça gratuita paga os honorários, tá, gente? Só se provar que não recebeu nada no processo e tal, que a gente pode solicitar a união. Mas, se não provar, ou seja, e se recebeu alguma coisa no processo, vão ser descontados os honorários periciais, né, que hoje estão limitados aí ao valor de R$1.000 por conta de decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, estão limitados aí a R$1.000, esses honorários aí do perito. O perito trabalha e recebe por cada laudo R$1.000. E quem paga é quem perdeu o objeto da perícia. Não é quem perdeu a ação, viu? Não confunda isso aí, pelo amor da Nossa Senhora. Não confunda. Não é quem perdeu a ação. É quem foi sucumbente no objeto da perícia. Pode ter até ganhado a ação, mas sucumbiu no objeto da perícia, vai pagar os honorários periciais do perito. Mesmo que seja beneficiário da justiça gratuita. Então, digamos que faça assim. Uma situação real. Pronto, vou dar uma situação real. Um cara entrou com ação contra uma ex-empresa dele, pediu verbas rescisórias, calculou, deu R$5.000. E pediu o adicional de insalubridade, tá? Pediu o adicional de insalubridade. Aí, o que foi que aconteceu? Ele perdeu o adicional de insalubridade, mas ganhou as verbas rescisórias pela metade, procedente e parte. Então, ele ganhou R$2.000 de verbas rescisórias. O juiz só deve desses valores aqui. O reclamado comprovou que pagou alguma coisa diferente, só deve esses R$2.000. Beleza. Como ele foi, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, sucumbente no objeto da perícia, ou seja, ele perdeu a perícia, ele vai pagar os honorários de R$1.000 e só vai receber R$1.000. Ele não teve um crédito? Teve um crédito. Não teve direito a R$2.000? Teve. Então, como ele teve crédito na ação, a gente vai descontar. Já desconta automático. Já bate automaticamente. Então, ele só vai levar R$1.000. Ganhou 2, mas só leva R$1.000, porque R$1.000 ele vai pagar os honorários periciais. Se não tiver, Tiago, aí se não tiver, a gente vai cobrar a União e depois a União execute esse empregado beneficiado da justiça gratuita. Valeu, terminando despesas. Abraço, viu, gente?